Nossas teias do destino começam a se entrelaçar na vida de Violet, uma mulher marcada pelas tempestades do passado, que há muito se aninhava na segurança previsível de sua rotina. Ela, que se sentia como um navio naufragado ancorado em um porto solitário, estava prestes a içar velas mais uma vez, a arriscar-se nas águas turbulentas de um primeiro encontro. Uma aventura digital, forjada nos confins etéreos da internet, que a ligou a um tal de Henry. A apreensão dançava em seus olhos, um misto de esperança tênue e o temor profundo que o passado injetou em sua alma. Sair, se arrumar, deixar Toby, seu pequeno tesouro de 5 anos, com a irmã, Jen. Cada passo era um ato de coragem. Em sua pequena casa, aquecida pelo afeto familiar, a cena parecia prosaica. Violet, em frente ao espelho, sentia-se deslocada naquele vestido que, embora novo, parecia gritar, inadequada. Jen, sua irmã, tentava aliviar a tensão com piadas e um abraço apertado, mas a ansiedade de Violet era um nó em seu estômago. "Pareço que vou jogar bingo num asilo", ela murmurava, a insegurança ecoando as cicatrizes que a vida lhe impôs. Jen, com a paciência de quem ama, lembrava-a de sua força, de sua beleza, mas acima de tudo, da necessidade de ouvir a própria voz, não os ecos sombrios do passado. O passado, o peso que ele carrega. A despedida de Toby foi um tormento doce. Aqueles braços pequenos, apertados em seu pescoço, eram a âncora de sua existência. Ele, com sua inocência luminosa, caçando o senhor Toby, seu bicho de pelúcia, escondido pela casa. O contraste entre a leveza da brincadeira infantil e a gravidade da noite que se anunciava era quase doloroso. "Ele sabe sobre o meu pai?" A pergunta de Toby, simples e direta, cortou o ar. "Sim", Violet confirmou com um aperto no coração. A sombra de Blake pairava, mesmo anos após sua partida. Ela o beijou, o abraçou, sussurrando promessas de amor incondicional. O ritual noturno de Toby, o umidificador, o ruído branco, a pasta de dente, era o seu escudo, a muralha que construíra em torno de seu filho. Confiar Jen com essa muralha por uma noite era um salto de fé. Chegando ao Palette, um restaurante nas alturas, a ansiedade de Violet se misturou a uma nova sensação. A vertigem sutil daquela imensa sala de jantar, com suas janelas panorâmicas oferecendo uma vista vertiginosa da cidade abaixo. O lugar exalava uma elegância fria, o murmúrio das conversas e o tilintar dos talheres formando uma sinfonia distante e impessoal. Ela se sentou no bar, um ponto de espera, enquanto Henry se atrasava. Pegou o celular, um gesto automático, talvez buscando conforto na conexão familiar. Foi então que o primeiro digidrop surgiu na tela. Uma mensagem anônima. Ameaça anônima. Um arrepio percorreu sua espinha. Parecia um erro, uma brincadeira de mau gosto. Mas a semente da inquietação havia sido plantada no solo fértil de sua ansiedade. E, viajantes, aquela semente estava prestes a germinar em algo terrível. O tempo se esticou no bar, cada minuto de atraso de Henry alimentando as dúvidas que Violet lutava para reprimir. Encontros às cegas, afinal, eram terra incógnita. Foi ali, naquele espaço de transição, que ela cruzou com Richard, um homem gentil, também à espera de um encontro que, pelo visto, não se concretizaria. Houve um breve mal-entendido, um lampejo de humor forçado. Mas mesmo essa breve interação, com Richard compartilhando sua própria vulnerabilidade, "Acho que estou suando", parecia um contraste gritante com a estranha sensação que crescia em Violet. Ele brindou, a voltar a se arriscar. Violet brindou, mas a incerteza nublava o gesto. Henry finalmente chegou, envolto em desculpas e um sorriso que parecia genuíno. Ele elogiou seu visual, o mesmo que ela odiava. "Minha irmã me obrigou a usar", ela confessou, a tensão ainda visível. Henry tentou aliviar a pressão, mostrando-se compreensivo, falando sobre sua própria jornada após uma situação difícil. Eles foram para a mesa, aquela mesa específica com a vista que, para Violet, era aterrorizante. Enquanto a conversa fluía, hesitante mas promissora, novos digidrops pipocavam na tela de Violet. "Não ignore minhas mensagens. Você foi escolhida." Não era mais aleatório.
Era direcionado. O medo começou a serpentear. Henry tentou racionalizar, sugerindo ser uma brincadeira de adolescentes, talvez de alguém no metrô, mas a persistência, a personalização, era demais para ser ignorado. A sensação de ser observada se tornou palpável, o ar rarefeito daquela altura parecendo pressionar seu peito. Então, o inimaginável aconteceu. Os Digidrops trouxeram imagens, não fotos estáticas, mas transmissões ao vivo. Sua sala de estar, o quarto de Toby. Alguém estava na sua casa, e eles estavam assistindo. O coração de Violet disparou, o pânico a dominando. A ameaça se materializou, voando pelas ondas digitais direto para o seu santuário mais sagrado. Seu lar, seu filho. A voz profunda em sua mente, que outrora parecia sussurrar contos de fantasia, agora ressoava com o terror mais primal. Toby estava em perigo. As mensagens tornaram-se ordens diretas, ultimatos frios e cruéis. Mantenha sua boca fechada. E, o golpe fatal. Se chamar a polícia, seu filho morre. O nó no estômago se retorceu em desespero. Ela precisava de ajuda, mas cada movimento parecia monitorado. Tentou sinalizar para as mulheres no banheiro, fingindo precisar de delineador, mas a resposta veio imediata. Se pedir ajuda para as garotas, eu vou saber. O pânico se intensificou. Era uma armadilha perversa, e Toby era a isca. Quando tentou sair, a ameaça mais brutal de todas. O Toby morre em 1 minuto se você não voltar. A vista vertiginosa da mesa, antes apenas desconfortável, agora parecia um precipício, e ela estava presa na beira. O ar ficou rarefeito não pela altura, mas pelo medo. A volta à mesa, sob a pressão da ameaça de morte de Toby, foi um ato de pura força de vontade. Um teatro cruel encenado para um espectador invisível. Henry, percebendo sua agitação, tentou ajudá-la, oferecendo trocar de mesa. O garçom, Matt, um novato ansioso para agradar, facilitou a mudança. Mas a nova mesa trouxe um novo Digidrop, mais ameaçador que todos os outros. Não mude de mesa. E mais terrível ainda, o Toby morre em 1 minuto se você não voltar. Violet cambaleou, a necessidade de proteger seu filho sobrepujando qualquer vestígio de seu próprio medo ou desconforto. De volta à mesa original, ela forçou um sorriso, tentando minimizar a cena para Henry, inventando desculpas esfarrapadas sobre vertigem. A fachada era frágil, mas necessária. O jogo de gato e rato se intensificou. O Digidrop seguinte era uma ordem. Pegue o cartão de memória da câmera dele. Destrua o cartão, jogue no vaso e dê descarga. O dele era Henry. Por quê? O que havia naquele cartão? O medo de desobedecer e colocar Toby em risco era esmagador. Henry, notando sua distração, mais uma vez ofereceu ajuda, tentando entender o que estava acontecendo. Ele era um bom homem, genuinamente preocupado. E isso tornava a ordem do agressor ainda mais repulsiva. Violet, sob o pretexto de procurar um relógio de valor sentimental, outra mentira forçada, se dirigiu ao banheiro. Lá, sozinha com seu pânico, ela executou a ordem grotesca. Destruir a propriedade de um homem gentil que estava tentando ser bom para ela. O ato em si parecia uma violência, mas a obediência não trouxe alívio. O agressor estava longe de satisfeito. A próxima ordem era o cúmulo do horror. Coloque na bebida do Henry. Veneno. Eles queriam que ela matasse Henry. A respiração de Violet falhou. Não! Ela sussurrou, a voz trêmula, a alma gritando em negação. O agressor, implacável, respondeu com uma crueldade fria, que a atingiu no cerne de sua identidade como sobrevivente. Você já matou uma pessoa. A referência direta a Blake, ao trauma mais profundo de sua vida, paralisou-a. A noite em que Blake quase matou Toby, e ela sentiu que não fez nada. Aquela culpa, latente por tanto tempo, explodiu. O agressor usava sua dor, sua falha percebida, como alavanca. De volta à mesa, a conversa com Henry adquiriu uma camada de ironia trágica. Ele falou sobre sua própria situação complicada, sobre confiar em alguém que se revelou diferente, sobre a culpa mesmo sem ter feito nada errado, sobre como pessoas abusivas distorcem tudo,
e levam embora a esperança. Cada palavra era um espelho distorcido da situação de Violet. Ele buscava a esperança, talvez nela, e ela era forçada a considerar tirar-lhe a vida. Em um momento de vulnerabilidade avassaladora, Violet se abriu sobre Blake, sobre o abuso, sobre o medo que a consumia e a culpa por se sentir incapaz de proteger Toby. As lágrimas silenciosas, a voz embargada. Henry a ouviu com empatia genuína, chamando-a de incrível, oferecendo ajuda. Mas a ameaça no celular pairava. O agressor exigia a ação. E, em meio ao desespero e à culpa, um lampejo de resistência acendeu-se nos olhos de Violet. Ela não podia obedecer cegamente. Não podia matar um homem que personificava a gentileza que Blake negou, mas precisava salvar Toby. Um plano, arriscado e improvisado, começou a se delinear nas profundezas do seu pânico. Ela precisava de tempo, precisava de uma oportunidade, precisava de um shot. O pedido por shots de tequila pareceu uma quebra brusca da tensão, uma tentativa de injetar alguma normalidade, ou talvez um prelúdio para a ação. Henry, surpreso, mas receptivo, concordou. Violet se voluntariou para ir ao bar, um movimento que parecia ingênuo, mas era estratégico. O agressor, observando, permitiu. No bar, a breve interação com a bartender, que notou sua atenção, serviu como um lembrete da presença de olhos atentos. Mas a ordem veio rápida e impiedosa. Faça na sua mesa. O agressor queria a humilhação pública, a certeza de que ela obedecia sob o olhar de Henry e das câmeras. De volta à mesa, com os shots em mãos, um deles, sem dúvida, contendo o veneno, Violet encenou mais uma farsa. Perdi meu relógio. Henry, prestativo, ofereceu-se para ajudar a procurar, enquanto ela, milagrosamente, o encontrava em sua bolsa caída. Este foi o momento crucial. Foi a distração, a desculpa para manipular os elementos na mesa sem levantar suspeitas imediatas. A conversa que se seguiu, com Henry expressando sua preocupação genuína com a distração dela, com as mensagens, preparou o palco para a revelação. Ele queria ajudar. Oh, a ironia cruel de tudo isso. Então, a verdade emergiu das sombras digitais. O agressor se revelou ligado ao prefeito, um esquema de corrupção. Henry, o cara bonito e incrivelmente paciente, era um informante, um rato. E Violet, a ratoeira involuntária, era a ferramenta para silenciá-lo permanentemente. A voz no celular, fria e calculista, explicou o jogo, a manipulação, a certeza da vitória. Eles sabiam tudo: o cartão destruído, as tentativas de pedir ajuda, o trauma de Blake. E o golpe final, a confirmação de que outro capanga estava na casa de Violet, com Toby. O pânico de Violet retornou, mais forte do que nunca, mas agora temperado por uma raiva fria. Eles a subestimaram. Subestimaram o desespero de uma mãe. O garçom trouxe a panacota e o agressor, sentado em uma mesa próxima, revelou-se. Richard, o homem do bar. Seu sorriso era cruel, seus olhos fixos em Violet. Ele saboreava a sobremesa, comparando-a com a que Blake comia em seus jantares de desculpa. Ele falava abertamente sobre o plano, sobre as câmeras, sobre o veneno no shot, a sertralina, o fentanil, detalhes íntimos de sua profissão de médica, usados contra ela. Ele se sentia invencível, 2 passos à frente. Mas enquanto ele falava, banhado em sua própria arrogância, Violet agiu. A esperança, ela brindou, levantando o shot. O agressor, confiante, bebeu. Mas Violet, mestre em fingir por anos, não envenenou o shot de Henry. Ela envenenou o seu próprio shot no bar, manipulou a situação na mesa com a farsa do relógio e trocou os copos. O agressor bebeu o veneno destinado a Henry. A esperança, que ele zombou de ter roubado, era a arma de Violet. O reconhecimento no rosto de Richard, a realização de ter sido enganado, foi rápido e brutal. Sua vadia! Ele cambaleou, a raiva substituindo a zombaria. A cena explodiu em caos. Gritos, cadeiras tombando. Richard sacou uma arma. Violet agiu por instinto, protegendo Henry, que já estava ferido. A fuga foi desesperada, um borrão de pânico e adrenalina.
deixando para trás a carnificina de um plano perverso que saiu terrivelmente errado. Mas a corrida ainda não havia acabado. Toby ainda estava em perigo. Ferida, aterrorizada, mas movida por uma força primal, Violet correu. Henry, apesar do tiro, tentou ajudá-la, entregando-lhe as chaves do carro. A ligação para a polícia falhou. O agressor previu tudo, cortando as linhas. A cidade abaixo, antes um espetáculo de luzes distantes, agora parecia um labirinto traiçoeiro que a separava de seu filho. A corrida desesperada pelo estacionamento, o fumbling por chaves, a sensação avassaladora de ser caçada, tudo ecoava os medos mais profundos de sua alma. Violet, perdida, apareceu na tela do celular, uma zombaria cruel enquanto ela lutava para encontrar seu caminho. A viagem para casa foi um borrão, a única coisa nítida sendo a imagem de Toby em sua mente. Chegou em casa e a cena em suas câmeras de segurança a gelou. Jen lutando contra o segundo capanga, Toby em pânico. Não havia tempo para pensar, apenas para agir. Violet irrompeu na casa, uma fúria silenciosa a consumindo. Esta não era a mulher paralisada que o agressor imaginou, a mulher que sentou e não fez nada. Esta era uma mãe lutando pela vida de seu filho. A luta foi brutal, desesperada, cada golpe impulsionado pelo amor e pelo medo. Toby gritou, assustado, mas a voz de sua mãe o guiou. Corre! Vai, vai, vai! Escondeu-o, protegeu-o com seu próprio corpo, enfrentou o monstro em sua própria casa. O confronto final com o capanga na escada e no quarto de Toby foi um teste de sua resiliência. Cada empurrão, cada queda, cada momento de desespero a empurrou para o limite. Mas ver Toby em perigo liberou uma força que ela não sabia possuir. Ela lutou não apenas por ela, mas pelo futuro dele. E no fim, triunfou. A chegada da polícia, as luzes piscantes, as sirenes, o caos externo finalmente alcançou o horror que se desenrolava em sua vida. Jen e Toby estavam a salvo. Henry estava ferido, mas vivo. O pesadelo da noite havia terminado. O rescaldo foi um turbilhão de investigações, interrogatórios e a confirmação de que a ameaça anônima havia desmantelado uma rede de corrupção muito maior. Henry, o fotógrafo, revelou-se um herói improvável. O agressor, Richard, e seu cúmplice foram neutralizados. O Palate fechou, silenciosamente, as paredes guardando os segredos terríveis de um jantar que quase terminou em tragédia. No hospital, ferida, exausta, mas com Toby seguro ao seu lado, Violet encontrou Henry, também em recuperação. As feridas físicas eram visíveis, mas as emocionais ainda estavam frescas. A irmã de Henry, com sua irreverência peculiar, trouxe um toque de normalidade, lembrando-os da insanidade da noite com humor ácido. A conversa entre Violet e Henry, no entanto, foi profunda e honesta. Ele a viu em seus momentos mais vulneráveis, em seu medo mais profundo, e viu sua força. Ela o viu como ele realmente era, gentil, corajoso, um farol de decência em meio à escuridão. Você salvou a minha vida, disse Henry, as palavras carregadas de gratidão. Violet, que se sentira inútil por tanto tempo, ouviu essas palavras como um bálsamo para a alma. Eles concordaram em ter outro encontro, algo muito, muito entediante. Talvez milkshakes, algo simples, sem vertigem, sem ameaças, sem agendas ocultas. Uma escolha consciente pela esperança, por um futuro diferente. E assim, viajantes, termina o conto desta noite singular. Uma história de medo que se transformou em fúria, de vulnerabilidade que deu lugar à força inabalável e de um encontro que, embora infernal, trouxe à tona a resiliência do espírito humano. Lembrem-se da história de Violet. Lembrem-se que as sombras do passado podem espreitar, mas elas não definem quem somos. E que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança, como a chama desta fogueira, pode ser acesa novamente. Se você, ou alguém que conhece, estiver passando por um ambiente de violência doméstica, ouça bem as minhas palavras. Você não está sozinho. Jamais. Procure ajuda. Há forças, como a de Violet, esperando para apoiá-lo. Grupos, organizações, eles existem. Você merece segurança. Você merece esperança. E a todos vocês, meus caros ouvintes,
que a sua jornada seja mais tranquila do que a de Violet. Mas se enfrentarem as sombras, lembrem-se da força que reside dentro de vocês. Lembrem-se de Toby. Lembrem-se da esperança.